Fala galera, tudo bem? Enio Lopes aqui, conselheiro fiscal do Sumprev. E hoje eu vim para falar com vocês sobre dois assuntos aí que estão sendo bem comentados ultimamente. A galera tem feito muitas perguntas sobre esse tema. Então, trouxe aqui hoje para a gente debater sobre duas situações, a integralidade e a paridade. Antes de explicar o funcionamento, eu vou resumir basicamente o que são esses dois conceitos. Integralidade seria o quê? Seria, ao aposentar, você conseguir ali um valor de aposentadoria equivalente à sua última remuneração, suas últimas remunerações ali, certo? Qual a vantagem disso, a grosso modo? Pensar do seguinte critério. Hoje, se você aposenta sem levar em consideração a integralidade, é feito um cálculo que vai incidir sobre todas as suas contribuições e vai ser aí um percentual da média das suas contribuições. Então, vamos por um exemplo prático aí. A pessoa ganha, sei lá, 5 mil, e aí ao longo dos anos, obviamente, tem algumas variações de salários, mas dependendo da quantidade de tempo de serviço dessa pessoa, ela não vai aposentar com 100%. Pode ser 60%, 70%, 80%, aí vai depender dos critérios. E ainda assim, não vai ser do último salário, vai ser da média das contribuições. Então vamos supor que por muito tempo essa pessoa ganhava 3 mil, então já vai ser calculado ali, não em cima dos 5 que era lá no final, mas sim da média do que foi contribuído ao longo dos anos. Então, de repente, essa média vai ser, na verdade, ali 3,5, 4, 4,5, vai depender muito da variação do salário ao longo dos anos. E ainda assim não vai ser esse valor da média, vai ser o percentual que a pessoa tiver direito de acordo com o tempo que ela contribuiu. Então, obviamente que o conceito da integralidade, na maioria dos casos, ele é vantajoso para a pessoa, porque ela vai manter ali a última remuneração. A paridade seria o quê? A paridade seria o direito de ter o mesmo reajuste que o pessoal da ativa, certo? Então, mesmo após aposentado, você teria o direito ali do mesmo reajuste do pessoal da ativa. Então, obviamente, aí é um conceito interessante também. O mais importante dali, acho que o que chama mais atenção é a questão da integralidade, até mesmo por conta do tamanho, né? E do impacto que isso tem. E agora vamos falar um pouco aí. Quem tem direito, quem não tem, como que isso é interpretado? Bom, pessoal, a emenda constitucional 41, lá de 2003, ela criou uma espécie de um marco. Então, dali para trás, quem tivesse ingressado no serviço público teria direito à integralidade e paridade, e pessoas que ingressaram após esse período já não seriam contempladas aí. Obviamente que ocorreram algumas outras mudanças depois, com o passar dos anos. E como que isso se aplica na nossa realidade aqui em Sumaré? Bom, aqui a situação é a seguinte. No início do Sumprev, quando o pessoal começou a se aposentar, algumas aposentadorias, inclusive, foram aí concedidas considerando a questão da integralidade e paridade. Então, lembrando que todas as aposentadorias, todos os atos feitos pelo Sumprev, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. O que aconteceu? O Tribunal de Contas, ao analisar essas aposentadorias e a concessão da integralidade e da paridade, apontou o seguinte, falou, olha, vocês não podem conceder integralidade e paridade, porque o servidor ele não era estatutário lá atrás, ele ingressou no serviço público por outra regra e tudo mais. Então, como a gente só se tornou estatutário a partir de 2010, isso não pode ser aplicado ali. Isso, resumindo a grosso modo, tá? Mas foi a interpretação que o Tribunal de Contas fez em relação à integralidade e paridade. Bom, considerando isso, qual foi o problema a seguir? Cessou-se, então, a concessão de benefícios considerando a integralidade e paridade por conta desse apontamento prévio do Tribunal de Contas. Obviamente que o conselheiro, ao analisar isso, ele tem a responsabilidade também de cumprir os apontamentos do Tribunal de Contas, até mesmo por uma questão de legalidade, né? Então, se o Tribunal de Contas está apontando que uma prática ela não deve ser adotada, manter a aplicação dessa prática sem nenhum respaldo é complicado também, coloca o conselheiro, enquanto pessoa física, numa situação delicada, de até mesmo ter que responder por isso e por conta do impacto que isso tenha.
Bom, então, a partir de então, não foram mais concedidas aí aposentadorias contemplando a integralidade e paridade. Porém, como já é de conhecimento de muitos aí, num passado recente, ocorreram situações aí que foram concedidas por via judicial, dando sim o direito à integralidade e paridade. E como que isso funciona para o Sumprev? Uma coisa é ter um apontamento do Tribunal de Contas. Agora, a partir do momento que você tem uma decisão judicial que vai contra esse parecer do Tribunal de Contas, existe sim a prerrogativa de cumprir o que determina a justiça. Então, se na ação judicial foi determinado que a pessoa possui o direito ao benefício com integralidade e paridade, beleza. Cumpre aí ao Sumprev acatar a decisão e todas as suas consequências. Então, na teoria, quem pode pleitear isso daí? Pode pleitear isso daí pessoas que ingressaram no serviço público até 2003, ali, acho que no finalzinho, dezembro de 2003, eu não lembro exatamente a data, mas eu sei que é no mês de dezembro de 2003. Então, quem ingressou dali para trás pode fazer esse pedido, certo? Obviamente que se tentar por meios normais, sem a decisão judicial, ao aposentar, isso vai ser indeferido, até por conta que o parecer do Tribunal de Contas ele ainda continua válido, né? A princípio, a ideia, o apontamento ainda ele é o mesmo, porém, uma decisão judicial, ela tem o poder de contornar isso daí. Então, sim, se a pessoa tem direito, nada mais justo que ela pleitear. E aí, infelizmente, isso hoje ele tem que ser feito por vias legais. Sei que toma um pouco mais de tempo, às vezes gera custo, obviamente, mas, dada a importância, dada a relevância, é importante o servidor também pleitear isso, porque é o futuro dele, né? Então, enquanto conselheiro, eu fico feliz pelas pessoas que conseguirem isso. Obviamente que tem aí o aspecto geral da situação que a gente tem que levar em conta. Enquanto conselheiro do Sumprev, o que eu posso falar para vocês? Bom, é um tema polêmico, mas assim, acho que a gente precisa debater esse tipo de situação, é importante. E, obviamente, o que eu falo aqui é uma opinião minha, outras pessoas podem divergir, mas eu sou da seguinte opinião: a pessoa tem o direito? Peça. Que cada um sabe onde o calo aperta, acho que é importante ter esse cuidado, certo? Obviamente que, falando agora de números, tá, pessoal, da parte prática, a gente tem que se atentar ao seguinte cenário. Muitas pessoas se enquadram aí dentro desse período que podem pleitear isso. Obviamente, se várias decisões judiciais surgirem, isso vai ter um impacto nas contas do fundo. Isso é incontestável, é uma questão matemática. Vamos supor, a pessoa aposentaria ali com valor de 4 mil, vai aposentar, sei lá, com 7, 8. Agora, imagina custear isso no longo prazo, imagina fazer isso para várias pessoas. Então, obviamente, isso vai ter uma influência onde? No cálculo atorial. O que é o cálculo atorial? É aquela continha que faz lá dos valores que tem, dos valores que vão ser necessários para custear as aposentadorias, a perder de vista aí. Então, hoje a gente tem um déficit atuarial que a prefeitura custeia, certo? Tem um plano de parcelamento desse déficit aí de algumas décadas e a prefeitura vai custeando isso. Só que, no cenário que tenham várias ações aí pleiteando esse direito, pode ser que esse valor do déficit atuarial ele aumente ainda mais. E aí a gente tem a parte de como que vai lidar com isso. Então, eu não consigo nem precisar números para vocês, gente, porque assim, são necessários vários cálculos. Lá no Conselho Fiscal, a gente já solicitou, inclusive, para a Superintendência do Sumprev, que seja feito o cálculo atuarial já com a projeção desse cenário. Vamos supor que todas as pessoas que ingressaram dali para trás peçam isso. Qual vai ser o impacto nas contas do fundo no longo prazo? Então a gente pediu para que seja feito esse levantamento, porque com esse número em mãos, aí vai a parte da gente debater o que pode ser feito para diluir aí esse déficit, como que vai ser feito o custeio disso. O que pode acontecer? Bom, aumenta o custeio, obviamente a prefeitura vai ter que talvez aumentar o prazo de parcelamento do déficit atuarial, talvez aumentar o valor que ela contribui mensalmente ali para equacionar esse déficit. Então,
pode ter mudança na alíquota da prefeitura. E a gente precisa ser bem realista no seguinte, dependendo do impacto, dependendo do tamanho desse valor, pode ser que ocorram ali algumas medidas mais drásticas. De que modo? Sem ter um número em mãos, eu não consigo precisar para vocês. Mas a gente tem que lembrar da seguinte regra. Pela legislação, a prefeitura não pode custear mais do que o dobro do que a gente paga. Então vamos supor, hoje, nós enquanto servidores pagamos 14% lá de contribuição para o Sumprev. A prefeitura paga 14%, mais o percentual lá do déficit atuarial, que deve estar na casa de uns 8 e pouquinho por mês ali. Então, a prefeitura paga aí essa diferença. A prefeitura não pode pagar mais que o dobro. Então, vamos supor que chegue num cenário que a taxa de contribuição da prefeitura mais o déficit ultrapasse 28%, pode ser o quê? Que tenha que alterar a nossa alíquota. Então, vamos supor, se a prefeitura tivesse que pagar, sei lá, 34%, somando ali o patronal mais o déficit atuarial, legalmente falando, a nossa contribuição teria que ser ali de pelo menos 17%. Certo? Isso não é o Enio que está falando, isso é o que está previsto na legislação, que o patronal ele não pode custear ali mais que o dobro do que a gente paga. Então, algumas medidas terão que ser adotadas. Vai ser essa, gente? Não sei dizer. Qual é o valor? Não sei. A gente precisa de mais dados. Então, assim, é importante primeiro fazer esse levantamento para ter uma noção de como que vai ser feito isso, como que isso pode ser diluído. Então, é importante a gente trazer esse cenário à tona, porque na hora que surgir esse valor, olha, a gente tem ali um déficit de, sei lá, 200 milhões, 300 milhões. Vai ter que ser pensado como custear isso, como diluir isso. E é importante que isso seja feito, por quê? Para garantir que lá na frente vai ter de onde custear as aposentadorias. Certo? Então, obviamente, é um cenário que ainda está muito como eu posso falar, carente de informações, então a gente precisa coletar mais dados, precisa acompanhando isso, para a gente ter uma noção maior, mas assim, a gente tem que pensar nas possíveis causas e consequências. Ah, estou falando então que a pessoa não pode entrar na justiça para pedir integralidade e paridade, porque senão vai ter que subir a alíquota? Não, gente, não estou falando isso. É como eu falei, cada um sabe onde o calo aperta. O que eu posso orientar as pessoas quando elas falam, tenho direito? Eu falei, olha, procure um advogado que possa te orientar. Se é um direito seu, lute por ele, pleite, porque aí cada um tem que saber também o que importa, né? Acho que cada um precisa definir suas prioridades, porque eu também não posso pensar assim, mas eu não vou entrar então porque vai quebrar o Sumprev. Não, gente, ninguém está falando que isso vai quebrar. A única questão que vai ter que ser feita é pensar em como custear esse déficit. E aí, é um problema para ser debatido pelo poder público. A gente, enquanto conselho, enquanto servidor público, a gente pode acompanhar, a gente pode questionar em relação a isso, mas é um assunto que precisa ser amadurecido ainda. Certo? E acho que é um compromisso que a gente tem que ter, que assim, a gente não pode se omitir de alguns debates, então é importante falar. Aqui eu tento trazer isso de uma forma imparcial. Certo? Então, assim, existe o direito, existe a consequência desse direito, mas nem por isso não tem que ser requisitado. Certo? E o que pode acontecer também? Uma outra situação. Não existe hoje uma jurisprudência a nível federal no que tange essa situação do direito à integralidade e paridade ali, principalmente porque a gente migrou para estatutário só lá em 2010. Então, assim, obviamente que se várias causas desse tipo surgirem, uma hora, isso daí talvez suba para instâncias superiores e seja debatido, e pode ser que lá na frente crie-se uma jurisprudência por conta dessa situação. Quando vai ser? Se vai acontecer, não temos como saber, então a gente pode ir acompanhando ao longo do tempo aí, certo? Mas é isso, pessoal. Então, o que eu posso orientar para quem acha que se enquadra nas regras ali e ingressou antes de dezembro de 2003, procure uma orientação jurídica, procure um advogado que entenda do assunto, que possa lhe respaldar com maiores informações. Faça a simulação, veja se vale a pena, veja qual que é o melhor cenário, certo? Eu sei que tem alguns advogados aí que já estão oferecendo esse tipo de serviço aí para o funcionalismo,
Acho que já teve uma live com um advogado, com um grupo aí. O sindicato também está disponibilizando o jurídico lá para dar um suporte nesse sentido. Acho que tem inclusive lá uma questão de desconto nos valores para quem é sindicalizado, então de repente vale a pena se informar lá no sindicato. E é isso, galera. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas. Qualquer coisa, estou à disposição aí. Obrigado, até a próxima.